Apaixonada por imagens e histórias de nosso bairro, inúmeras vezes saí por aí registrando morros, rios e esquinas, nossa gente. Esta paixão herdei de meu pai, um excelente contador de histórias. Ele alimentou minhas fantasias, minha curiosidade e meu amor por este lugar. Em 2013, sugeri a meu pai: vamos documentar suas histórias sobre a Brasilândia? Por ter poucos registros antigos do bairro, segui capturando imagens de dias recentes. De 2013 a 2015, refiz muitas vezes o caminho que vai da Vila Penteado, onde moro, até Santa Bárbara do Oeste, onde mora meu pai. Ele ficou tão animado com minha proposta que 2 semanas após meu convite, apareceu com várias páginas manuscritas e me disse: fiz algumas anotações daquilo que lembro. É isso que você está querendo? Certamente, meu pai ainda teria muitas outras histórias para contar, mas em outubro de 2015, aos 83 anos, ele nos deixou. No mês de fevereiro de 1949, com 17 anos, eu, Francisco Biscaim, deixava a cidade de Matão. Eu cheguei na Vila Brasilândia em 49, junto com a minha mãe, minha irmã. Viajamos 8 horas de trem, né? E chegamos na Estação da Luz, pegamos o bonde na Avenida São João, viemos até a Pompeia. E da Pompeia tinha o ônibus que vinha para Brasilândia, só ia até a Pompeia. Aí rumamos para a Vila Brasilândia. Quando chegou na entrada da Brasilândia, aí vimos lá a Rua Parapuã, a placa da Rua Parapuã, na esquina da igreja de Itaberaba, né? Mas de rua ali não tinha quase nada, era um caminho. Era uma estrada conservada pela pedreira Veiga, colocava um cascalho, pó de pedra, porque a chuva era muita, né? E os ônibus não conseguiam andar sem aqueles cascalhos, aquele pó de pedra que colocava. Porque fazia barro. Fazia muito barro e não tinha condições do ônibus seguir, porque o barro era muito liguento e escorregadio, né? Aí indo para a Brasilândia, do lado direito, tinha umas 2 ou 3 casas só. O resto era chácara, mato. E do lado esquerdo tinha algumas casas, mas a maioria era mato também. Na Vila Nina era mato dos 2 lados. Vila Nina, ali onde tinha o cartório antigo. Tinha o cartório. Aí chegamos na Brasilândia, na casa do seu Euclides Diniz, e Natividade, que era o casal que eram pioneiros ali da vila também, né? Um dos fundadores. Eu morei ali por 1 ano. Isso era na Parapuã mesmo ou em outro lugar? Era na Rua Parapuã? Era na Rua Parapuã. Que eles moravam? Isso. E não tinha muitas casas, era sem asfalto, havia muito perigo, briga, discórdia das pessoas. E o ônibus era muito ruim, não tinha quase ônibus, era demorado para se pegar o ônibus, né? E quando cheguei na Vila Brasilândia, eu fiquei 6 meses sem trabalhar por causa da idade, na época do exército. Você falou que tinha 17 nessa Isso, época? Essa época, 17 anos. E não arrumava serviço. Mas depois de 6 meses eu arrumei serviço no Banco Mercantil. E para chegar no Banco Mercantil era difícil, porque o ônibus era muito demorado. O senhor pegou a época dos caminhões, que ônibus que era? Era um CMTC? Como que era o ônibus? CMTC. Que tinha o bico na frente? Tinha aquele cofre na frente, né? Os ônibus Ford. Ford. E não tinha assim muita potência de
e conduzia pesos, né? E tinha uma subida, além da Vila Nina, tinha uma subida. E os ônibus não conseguiam subir quando estava lotado. Então o pessoal que estava dentro do ônibus, os homens, né? Descia do ônibus e empurrava o ônibus. Isso em qualquer época ou só quando chovia? Em qualquer época. Ele nunca conseguia subir, tinha Quando que empurrar. estava lotado o ônibus, ele não conseguia subir. E ali perto de onde você falou, na Vila Nina, onde é o quarto centenário que eles falam, já chegando em Itaberaba. Onde tinha o açougue quarto centenário. É. Ali era um morro muito grande. Depois que asfaltaram, na época do Jânio Quadro, mas demorou muito tempo, né? 60, anos 60. Nos anos 60. Aí tiraram aquele morro, mas ainda ficou um pouco de morro, né? Eles aplainaram, você falou? Tiraram um pouco do morro, plainaram. E para construir a rua Parapuã, eles passaram trator do começo da rua até a Vila Brasilândia, deve ter uns 3 quilômetros, mais ou menos. E ficou intransitável, não se podia transitar o ônibus, o carro, porque o barro era demais e não conseguia passar. Foi nessa época que as pessoas iam a pé Aí da Parapuã até Itaberaba? O pessoal ia a pé do largo da Santo Antônio, ali da Brasilândia, da igreja, até Itaberaba, lá pegava outra condução. Ou então pegava os lotações que tinha, que dava volta pela Vila Penteado e ia até a Pompeia. Ah, eles davam volta. Mas o Penteado também era bem deserto na época. Era bem deserto, não tinha asfalto, não tinha nada. Não tinha lagoa, rio, essas coisas. Mas... Onde tirava barro, né? Tinha muita lagoa. E muitas vezes nós fomos pescar lá naquelas lagoas, nadar. Tinha muita cobra também. Mas no começo tinha escola, como é que era? A escola, ou não tinha escola? Escola era a maior parte, todas elas feitas de madeira. E ficava onde essas escolas? Essas escolas ficavam ali onde tem a escola Solimeu ou não? Solimeu. Ficava ali onde tem a delegacia, onde tem o grupo escolar agora. 45 né? lá embaixo. Isso. Eram de madeira. Tinha outro barracão na Vila Penteado, fim da Botafogo ali. Não sei se você lembra disso. Tá. Ali tinha também. E tinha vários barracões, era de madeira, a escola. Tá. E não tinha vaga, era difícil, né? A luz elétrica era muito fraca. Era uma luz avermelhada, não tinha potência. E estava sempre escura as ruas, não tinha quase luz, né? Não tinha iluminação nas ruas, ou tinha pouca? Poucas ruas que tinha iluminação. Poucas ruas. E nas casas também era fraco? Era fraca, era uma luz vermelha, era uma luz muito fraca. Também posto de saúde? Isso não existia. Para vacinação, essas coisas, como é que é? Vacinação era feita nas escolas e mais nada. Só com criança? Só com criança. Adulto não tinha? Não tinha. E como fazia para ir no médico? E no médico tinha o pronto-socorro, hospital Matarazzo. Na Pompeia, tudo... Pompeia não tinha Água nada. Branca. Não, assim, tinha que ir para outro... Isso, para a cidade, para Santa Casa, outros hospitais. Que Assim, ali não tinha lá na Lapa, nem na Pompeia, Não. ia ter no centro da cidade, na Santa Casa. Santa Casa era a Praticamente. maioria. E clínica, Santa Casa. Clínica e Santa Casa. E sem condução era bem difícil quando Era eu ia falar difícil, isso. porque quase ninguém tinha carro, ninguém possuía condução na época, né? Era muito difícil para quando tinha uma pessoa enferma, tinha que transportar para o hospital das clínicas, né? E eu mesmo levei muitas pessoas para o hospital. Quando eu possuía carro lá em São Paulo, eu levei muitas pessoas para o hospital. Mas isso já foi depois dos anos 70, já não estava mais no Brasilândia. E as famílias como eram? Como começou o loteamento? Porque tem gente que fala que a Brasilândia começou na Rua do Farol e que a parte de cima só tinha sítio e chácara. Como é que era isso?
Aí foram vendendo os loteamentos. O senhor falou de quem que é? Ali a família Basílio tinha uma chácara nas imediações da Rua do Farol, e eles venderam a chácara e foi loteado pela Companhia Brasilândia de Terrenos. Lotearam a chácara e foram vendendo os lotes com muita facilidade de pagamento, porque não tinha juro nem correção monetária. E parece que eles ofereciam tijolo. No começo oferecia 5.000 tijolos e parece 500 telhas, né? Para começar a construção das casas. E a construção das casas, na sua maioria, ela foi feita de mutirão. Uma família ajudava a outra e ia construindo as suas casas. E dessa maneira foi construindo. Isso era perto da Rua do Farol mesmo, ali na Rua do Farol? Por ali, Rua Paramirim, Rua do Farol, Rua do Inverno. Tá, essa Rua do Inverno já é um pouco no Guarani. Eu lembro que você falava que tinha umas bicas d'água, mina, como é que era? Ali na Rua da Bica, que já pelo nome, ficava no pé do morro, tinha uma bica, uma mina de água. E ainda deve ter essa mina de água lá. Ainda deve ter essa mina, porque dali sai aquele riozinho que vai lá para Ana Maria e ela se liga com o córrego que vem da Brasilândia. E você falou que tinha uma coisa de uma água em cima, no morro, que minava? Como é que era isso? Onde é isso? No começo da Vila Santa Terezinha, entre Brasilândia e Terezinha, que agora pertence a Terezinha, né? Ali tinha no alto do morro, tinha uma nascente de água. E o pessoal admirava de ter aquela nascente de água. Hoje parece que não existe mais, né? E a história da primeira delegacia, que não era bem uma delegacia, tinha um tal de um delegado lá, como é que é essa história? Essa história aí, ela é até engraçada, porque não tinha delegado na Brasilândia, não tinha polícia, não tinha delegacia, não tinha nada. E apareceu um tal de capitão, Joaquim, muito gordo, andando com uma charrete que era de propriedade dele, e foi o subdelegado ali. E os malandros até que respeitavam ele. Respeitavam, ele prendia, levava lá para a delegacia da freguesia do Ó. E tinha uns capangas que andavam com ele, ajudava ele nesse trabalho. E estava entusiasmado. Mas ele levava de charrete? Levava de charrete. E os caras não fugiam, não? Fugia. Não fugia. E aí resolveram construir arrumar uma cadeia na Vila Brasilândia, que não tinha, né? Fizeram uma reunião e resolveram. São o que? A comissão de moradores fez uma reunião? Isso, juntamente com o subdelegado, que era o capitão Joaquim. E alugaram lá uma casa de uns cômodos. O senhor lembra onde era, não? Ali por perto do Solimeu. Ah, tá. Ali por perto, do lado da frente do Solimeu, a uns 200 metros por aí. E tinha que inaugurar a cadeia, né? Para inaugurar a cadeia, como vai? Só prender alguém. Prender alguém para inaugurar a cadeia. E esse alguém, eles pegaram um bêbado lá que não podia nem andar e enfiaram lá dentro da casa que dizia que era cadeia. Aí discurso para lá, discurso para cá, e festa, e fogos, né? Prenderam o homem às 3 horas da tarde, aí o pessoal foi embora. Acabou a festa? Acabou a festa. Dali 2 horas o bêbado conseguiu andar, que já estava mais ou menos bom, e saiu fora da cadeia. Não tinha tranca. E se tinha também não tinha segurança nenhuma, né? Imagina agora segurar um malandro naquela cadeia. Tinha uma coisa que o pessoal falava, assim, por ser um lugar alto, cheio de pedra, não tinha muita água potável.
O pessoal precisava abrir poço, era um terreno pedregoso. E o tempo da Brasilândia, os loteamentos, eles levavam as pessoas nos lugares mais distantes para vender os lotes. Reservavam o lugar que ficava perto da rua Parapuã, reservava para preço melhor depois, né? Conforme a povoação ia chegando e ia vendendo os lotes mais caros. E venderam lotes no morro. Como não tinha água encanada, não tinha nada de encanamento, eles tinham que fazer poço. Os que compraram no morro fazia poço, mas dava na pedra. E era muitos metros, assim? Era? Ele tinha que abrir muitos metros para baixo? Tinha, mas logo chegava na pedra, né? Porque ali é uma pedreira, né? Tá. Ali é a pedreira grande. Aí desistiam, largavam o lote lá e abandonavam, né? Aquela história de um tal de manezinho que caiu no poço, um cavalo, como é que era essa história? O manezinho, ele vendia, ele vivia mais de fazer negócios. Vendia banana, vendia... Com uma charrete, como é que era? Vendia, não? Vendia carrinho e comprava dos bananeiros e vendia. Quando não, vendia cocada, machadinho, quebra-queixo. Era vendedor. Mas esses doces que ele vendia, ele comprava pronto e depois ele fazia. E ele era bem conhecido no bairro? Era bem conhecido. Falou do Manezinho, era uma pessoa muito conhecida no bairro. E um dia chegou uma pessoa lá, era um negrão, né? Então, mas os detalhes do Manezinho era meio mulherengo, como é que era? Aí o homem era forte, grandão, e o Manezinho era baixinho, pequeno, né? Mas era fortinho. E o cara não quis pagar as cocadas que ele comeu. E passou a mão no ferro, largou na cabeça do negrão, o negrão caiu lá. Tiveram que socorrer o negrão lá. E ele era mulherengo. Então, ele saiu com as mulheres lá, com a mulher lá pro lado do morro, onde faziam esses poços que não dava água. Ali ia levar a mulherada para lá para namorar, né? E os malandros foram tomar a mulher dele. E foram lá, tomaram a mulher dele e açoitaram ele veio embora. A polícia ficou sabendo do negócio e apertou ele. Ele falou que tinha ido ver um cavalo que tinha caído num dos poços lá. Porque ele não podia falar que era por causa de mulher. Não podia falar porque por causa da mulher, né? Não podia falar. E ficou nessa história que o cavalo caiu no poço. Mas parece que deu até no jornal na época? Saiu no jornal nessa época. Como que foi a manchete? A manchete foi no jornal, se não me engano, chamava Hora. E ela rodava ali para a Vila Brasilândia, Penteado, e colheram essa informação e foram lá em cima dele, né? E tem outro caso também. Mas saiu o que no jornal? Que um cavalo caiu no poço, que o Manezinho caiu no poço, como é que foi isso? Saiu que o Manezinho foi lá ver o cavalo que caiu no poço e os caras cercaram ele lá e bateram nele. Tá. Então a história foi meio mal contada. Então, lembro que você sempre comentava dos cinemas, como foi o primeiro cinema. Vocês iam muito lá, tinha filme bom, né? Como é que era? Começou fazendo um barraco na rua Parapuã. E quando nós vimos, tinha lá Cine Brasilândia. A placa Cine Brasilândia. E começou a funcionar o cinema, passando filmes da época, né? O senhor acha que foi que ano isso? É mais ou menos na década de 50. Comecinho, né? Começo. Passava filmes muito bons, filmes que passavam na cidade, né? As Mil e Uma Noite, O Vento Levou, Covarde, Ulisses. O Vento Levou demorava 4 horas para passar o filme, né?
Parava um pouco, não? Como é que era? Não, era direto. Porque ele era umas 3 horas ou não? Era 4 horas. 4 horas. E só que com o tempo começou a encher de pulga lá no cinema, que não tinha como terminar as pulgas. Parece que os remédios que tinha lá, os produtos que havia não matavam as pulgas. Era fraco ainda. Era fraco, né? Em todas as casas tinha pulga, né? E cada um levava a sua lá e fazia troca, né? Mas o senhor falou porque era de japonês, você falou que eles tinham outras coisas, outro barraco, eles faziam um campeonato, como que era? Eles tinham um barraco do outro lado da esquina, onde disputavam o campeonato de judô, disputavam até campeonato paulista e brasileiro lá. Olha isso. E a maioria dos lutadores eram todos japoneses. A maioria dos lutadores era tudo japonês, né? E ali também tinha escola que ensinava o idioma japonês para as crianças. E eles eram organizados, tinha uma festa que eles faziam todo ano, folclore japonês, e a festa durava o dia todo. E passava lá todo o povo olhando a festa dele, as competições, as coisas. E era muito bacana esse negócio. E as outras famílias, teve outras que fizeram, que eram importantes, que todo mundo conhecia, como é que era? Tinha a família do Fraga, que foi uma das pioneiras, e o filho dele, com o apelido de Babau, né? Ele fez o segundo cinema ali Da brasileira. Esse é da minha época, quando a gente estudava no Solimeu, toda sexta-feira não ia ninguém para a escola, ia tudo pro cinema. Só não sabia, né? Ia tudo pro cinema. Ia tudo pro cinema. Beto. Então, e a vila estava progredindo, estava aumentando, né? Tinha a família do Argante, que era um português, morava em frente do Basílio, que foi um dos pioneiros, né? E tinha muitas famílias ali. Você falou do mercado, que só tinha o mercado? Tinha só o mercado do Okada, onde fazia-se compras ali. E não tinha mais mercado. Depois apareceu o mercado dos domingos, depois de um tempo, né? Era a venda, né? Não tinha mercado nessa época. E nós fazíamos compra na venda do Agostinho, que ficava na Itaberaba, na Rua Parapuã, começo da Rua Parapuã, perto da igreja Itaberaba. Mas ali era a família Agostinho. Eram os portugueses. Ferreira, como que era? Esqueci. Araújo. Araújo, Família Araújo. Araújo, isso mesmo. Eles iam trazer a mercadoria de carroça, compravam, eles traziam de carroça. Era natural comprar 2 sacos de carvão, porque era cozinhado com carvão. Fogão quase ninguém tinha. Era o pessoal muito pobre, muito... Não tinha lenha, mas não tinha gás era difícil. E depois fechou, acho que tem um prédio no lugar. Fechou. Acho que tem um prédio. Outra coisa, que o senhor falava muito eu lembro que o senhor comentava que tinha uns concursos de Miss, umas coisas assim, mas estava ligado ao quê? A comissão de moradores, porque tinha umas coisas. Estava ligado à comissão de moradores. Então eles organizavam as festas e elegia a Miss Brasilândia. Eram feitos votos e eram vendidos. E isso era todo ano tinha? Todo ano tinha. E quando terminava a apuração, geralmente ficava em junho, essa época que era a eleição da Miss, né? Então havia desfile na Rua Parapuã. Da Miss? Da Miss. Mas desfilava como? A pé ou de carro? Desfilava a pé. E o pessoal tudo acompanhando, né? E põe a faixa, põe a faixa, roupa de gala, né? E desfilava na avenida? Desfilava na avenida. Olha que legal. Era muito bom. E havia também, no começo,
eles acharam por bem construir a igreja Santo Antônio, né? Tinha uma capela no lugar? Tinha uma capelinha muito pequena, o pessoal acendia velas lá e fazia as promessas deles lá. E acharam por bem construir a igreja de Santo Antônio. Aí organizaram com quermesses e faziam quermesse ali, vendia churrasco, bebidas, bebida alcoólica também. E tinha o serviço de alto-falantes, que oferecia música um para o outro. E vinham as duplas caipira, os cantores vinham ali e se apresentavam, né? E o pessoal ficava dando volta da rua Parapuã, dali da igreja, até a entrada da Santa Terezinha, como chama aquela rua lá, Rua Benício. Subindo onde que é a entrada? Subindo Paulistano? É ali onde tinha o Ocada. Ah, tá. Daquela rua que era Servidor Público antes, agora é Lázaro Amâncio. Lázaro Amâncio, isso. E dava a volta ali, e ali arrumava os namorados, muitos conseguiram casamento. Antigamente na Vila Brasilândia era comum ter bailinho nas casas. Ah, nas casas. E qualquer aniversário, qualquer coisa, depois da festinha era baile. Ia até 4, 5 horas da manhã e era comum. Era comum essas festas na Vila Brasilândia. E na época de São João, que geralmente eles faziam muito bailinho nas casas, então com as fogueiras, quase todas as casas faziam uma fogueira na rua. Não era asfaltada as ruas, faziam uma fogueira. E era uma época de muita garoa. São Paulo era chamada a terra da garoa, né? Então garoava à noite, aquela garoa fininha, e com aquela fumaça, que tornava-se uma escuridão que não se via nada. Você enxergava 2 metros à frente, era muito. De tanta fumaça. Tanta fumaça. E a gente cortava aquela negridão lá no meio da rua, né? Para chegar até em casa, e era difícil, porque a rua escorregadia, cheia de buraco, aquela escuridão não era fácil. Né? Isso era comum nos dias de São João, porque nessa época, época que chovia muito, dava muita garoa, né? Isso acontecia normalmente. A Brasilândia era bastante divertida, tinha ali uma turma de gozadores, né? Então tinha o Tarzan. Tarzan era um anão, tinha 1,30 m mais ou menos, da raça negra. E tinha a Moby Dick, devia ter uns 1,68 m, 1,70 m, e era gorda e forte. Então dizia ser namorada do Tarzan. E quando eles se encontravam, ela pegava ele no colo e o pessoal se divertia com essa brincadeira, né? E ele tinha ciúmes dela. Ninguém podia conversar com ela, que ele ficava bravo. E todo mundo conhecia os dois? Conhecia. Mas eles namoravam mesmo ou era brincadeira? Namorava. Namoravam. Quando havia festividades na Freguesia do Ó, que havia muita festividade na igreja na Freguesia do Ó, nós saímos da Brasilândia e íamos para a Freguesia do Ó, e geralmente a pé. Ia a pé até a freguesia, assistia às festividades, tinha procissão, tinha festa, tinha quermesse, né? E a gente participava daquelas quermesses. E ali no Largo do Clipe tinha o cinema, onde nós íamos no cinema, e na época de carnaval tinha baile de carnaval. No mesmo lugar que era o cinema? Quando iniciaram o cinema, onde é o Banco do Brasil hoje. Né? O Clube Tiro Pombo era um clube que fazia campeonato de tiro ao pombo, né? E tinha os atiradores que vinham lá todos os domingos, né? Tinha campeonato de tiro, quem matava mais pombo. E aqueles pombos que morria, eles vendiam R$1 cada pombo.
Depois veio proibido matar os pombos, né? Aí começaram a tirar o prato. Como que era? Uma máquina lançava o prato e eles atiravam para quebrar o prato. E isso ficou bastante tempo? Ficou até terminar até finalizar o tiro-pombo, né? O campo do Santa Cecília ficava ali, ela chegava até mais ou menos o final da Pretinha, onde está a Pretinha. Ali não tinha rua Apocalipse, não tinha nada ainda, não era rua. E um pouco depois do Santa Cecília, aí foi doado o terreno para fazer um campo para ir usando. E nós ficamos naquele campo lá um bom tempo jogando futebol ali, perto do Brasilândia, né? Depois também foi tomado o campo, aí ficamos sem campo de futebol. Aí nós jogávamos no campo do Guarani, que era ali na delegacia da Vila Brasilândia. Na delegacia da Vila Brasilândia tinha o campo do Guarani, tinha ali uns eucaliptos, tinha o córrego no fundo, e nós jogamos ali uma porção de tempo, quando o campo estava vago, né? A gente alugava o campo para jogar. E fizemos um campinho do lado do campo do Guarani, pegava ali os fundos da rua Nair Churim, mas era pequeno, não dava para... Era só para treinar e brincar, né? Catimbó, na Brasilândia, fica ali pro lado da rua Virajuba, onde meu sogro tinha um bar. Dali até o Jardim Guarani é o Catimbó. Aqueles lados da Brasilândia, do lado direito, subindo lá para onde tinha as palmeiras, até o Guarani. Tudo era Catimbó. Tinha o time do Glorioso, que tinha sede por aqueles lados ali. Então o tiro-pombo ficava ali, perto da rua Parapuã, Brasilândia, e o campo era atrás ali onde tinha uma roçada ali, uns matos, e fizeram um campo de futebol, e ali a gente jogava bola. Joguei muito tempo no tiro-pombo. Depois de muito tempo eles mudaram lá para baixo, lá para aqueles prédios do tiro-pombo, ali onde tem o piscinão, e fizeram o campo ali. Durou muito tempo ali o campo. O Santa Cecília sempre teve campo ali ao lado do córrego. Ficava ali ao lado daqueles dois predinhos ali, perto da padaria Pretinha. Ali era o campo do Brasilândia. Nas épocas de 60, por aí, havia torneio início no Campeonato Paulista de Futebol. Eram 12 times de futebol. Começava de manhã, jogava um contra o outro, até apurar quem era o campeão no final, né? Tudo num dia só? Tudo num dia só. E era meia hora de jogo cada intervalo, né? E você jogou de que idade a que idade? Você jogou nesses Eu joguei times de todos? 17 anos até 34 anos. Até 34. Finalizei meus jogos no time do Botafogo, que ficava na rua Botafogo, na Vila Penteado. Ah, tinha o time lá? Olha só. Nós íamos jogar futebol, era tudo jovem, tinha 18 anos, 17 anos nessa época. Ia jogar futebol onde está construída a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Então, essa igreja é a Aparecidinha, né? Que é no morro, ali agora acho que é Terezinha. Mas como ela já tinha na época, como ela apareceu? Não tinha. Ali era um largo aplanado pelo trator e tinha 3 paineiras. Tinha 3 paineiras lá do alto. Que ficava entre a Brasilândia e a Santa Terezinha. Ainda não tinha igreja da Nossa Senhora Aparecida. E nós íamos treinar lá, futebol todo sábado. Reunia ali uma turma de jovens,
Você chamava de Lago da Paineira, então? Isso, não era... Lago da Paineira. Aí o João Caldim, ele reuniu o pessoal e falou de formar um time. João Caldim era um morador, era um amigo? Era morador da rua Paramirim. Isso que é perto ali. Fica nas imediações. Aí ele fez uma reunião e arrumou a camisa as camisas do time. Era a camisa bordô, que até pouco tempo era bordô, né? Nós treinávamos no Largo das Paineiras, ali no alto do Morro da Brasilândia. E o João Caldim, que também fazia parte dos treinos lá do time, resolveu levantar o Brasilândia Futebol Clube. E marcou a data. Fundar o time, que não tinha Brasilândia. Aí marcou para o dia 15 de novembro de 1950 e fomos jogar contra o Santa Cecília para inaugurar o time. Teve champanhe, teve discurso, teve um monte de coisa. E jogamos contra o Santa Cecília, o segundo quadro, que ganhou de 4-2 e o primeiro quadro ganhou de 3-1. Quem ganhou, Santa Cecília ou o Brasilândia? Brasilândia. Brasilândia. Nós ganhamos de 4-2 e 3-1 o primeiro quadro. E o time continuou por muito tempo jogando e ganhando os jogos, né? Quando nós jogamos contra o Tiro Pombo, que era um time mais antigo, mais da elite, né? Era chamado time da elite. E o time estava perdendo de 1-0. Saiu uma briga tão grande lá, desmontou o Brasilândia, que saiu uma porção de pessoas machucadas. O Brasilândia ia jogar contra o Morro Grande, lá na Pedreira, Morro Grande. E eu falei, olha, eu tinha marcado encontro com a minha namorada, que nós íamos no cinema. Então a gente falou, eu vou jogar só no segundo e vou embora, né? E eles concordaram e eu joguei no segundo, ganhamos o jogo, aí eu vim embora tomar banho e se aprontar para ir para o cinema. A condução era muito ruim demais e quando nós voltamos do cinema, que terminou o filme, era 11 horas por aí. Aí nós pegamos o ônibus meia-noite, demorou para vir o ônibus, pegamos meia-noite, passamos na delegacia, o time do Brasilândia entrando no ônibus. O que aconteceu com vocês? Rapaz, você se livrou, viu? Fomos tudo presos. Fizemos uma briga lá e viemos parar tudo na cadeia e estão soltando nós agora. Ainda me lembro da escalação do time do Brasilândia. A gente jogava com Pompeia no gol, quer olhar pra mim? Pérez e Valdomiro, Brandão, Baiano e Belfari. Americano, Bode, Rolinha, Chiquinho, que sou eu, né? E Augusto ou Alemão. E a gente tinha o americano, mas de americano mesmo ele não tinha nada, né? A ponta direita do time. Colocaram o apelido nele de americano porque ele falava fanhoso e não se entendia quase nada que ele falava. Então colocaram o apelido dele de americano. E a sede era quando era na Rua do Farol, no bar do Seu Benedito, fizeram um baile. E durante o baile, bebida, cachaça, cerveja, e o pessoal ficou meio alto, né? E pegou fogo no material do time. Camisa, meia. E as camisas a gente tinha reserva, que tinha mandado lavar, não chegou a queimar porque estava na casa da lavadeira, né? Mas as meias queimaram todos os pés.
Aí nós ia jogar e só colocava o cano da meia. Certa vez fomos jogar contra o tiro-pombo e o juiz só optava a falta a favor do tiro-pombo. Aí no segundo tempo o pessoal do Brasilândia se revoltaram e arrumaram uma briga tão grande lá, quando no outro dia a gente encontrava o pessoal do Brasilândia, um estava com a cara quebrada, outro com o pé marcado, todo mundo machucado, por causa da briga, né? Uma confusão tão grande que não terminou nem o jogo. Outra vez fomos jogar na Lapa contra o Independente do Alto da Lapa, e era um time formado por veteranos do Palmeiras, do Nacional, do São Paulo, da Portuguesa. E nós ganhamos de 2-1 o jogo. Então, quando a gente ganhava o jogo, tinha direito a uma taça. E eles vieram com uma taça tão pequenininha lá, a taça não tinha mais do que 10, 15 centímetros. E nós fomos lá com 2 caminhões, um jogador e mais torcida no meio, e mais um caminhão só de torcida. E a nossa torcida tinha muita mulher. Era um time que tinha muita raça negra, né? E tinha aquelas mulheres fortes, gordas, que eram valentes, era de briga, né? Aí quando eles vieram com aquela tacinha pequena, a mulherada chegou lá e juntou aquela tacinha, amassou. Vamos lá na sede buscar uma taça lá, porque eles têm que dar uma taça boa para nós. Aí foi aquela mulherada lá na sede, lá eles deram uma taça grande. Aí o povo veio tudo contente embora para Brasilândia. Oi, quem vem lá? Sou eu, morena. O Brasilândia deixa eu passar. Vermelho e branco, sinal de guerra. É o Brasilândia que estremece a terra. Quando eu vejo uma pelota amarelinha, não há defesa que segura a nossa linha. Oi, quem vem lá? Sou eu, morena. O Brasilândia deixa eu passar. Vermelho e branco, sinal de guerra. É o Brasilândia que estremece a terra. Quando eu vejo uma pelota amarelinha, não há defesa que segura a nossa linha. Peraí. Mas pode ser que seja perto da boca. Ele já chama a boca ali, ó. Ali não é, certeza. Não, com certeza. Eu acho que não tem que ficar. Pode ser que é perto da boca.